Olá, eu sou o Pastor Jonatas, professor do Meta Academy, e eu tô aqui hoje para um vídeo muito especial com gostinho de chocolate, ou seria com gostinho de cordeiro. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, e esse período que gera tantos conflitos com esse tema. É uma festa pagã, é uma festa cristã. O que significa a Páscoa? Qual a sua origem? Se você quer saber mais sobre isso, fique até o final do vídeo, mas não esquece de agora curtir, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui pra gente saber que você está acompanhando o Meta nessa fase aqui do canal. Vamos então para o assunto do vídeo hoje, a Páscoa. Abril sempre chega com esse tema borbulhando aí, tanto nos meios religiosos quanto nos comércio, no meio aí capitalista, né? Sempre vendendo ovos de Páscoa, coelhinhos para todo lado. E aí fica o meio religioso falando que a Páscoa é sobre Jesus Cristo, crucificação, e aí fica essa briga. E hoje eu quero trazer um pouco de elucidação, de clareza para a gente entender sobre o assunto e tentar sanar algumas dúvidas e quem sabe te ajudar a lidar com esse período da melhor maneira possível, crendo que você, como nós, somos cristãos, tementes ao Senhor e queremos seguir a palavra de Deus. Primeiro eu queria falar sobre a origem da Páscoa. É importante a gente entender que a origem sobre qualquer assunto nos traz muita clareza para que a gente não se perca no desenvolver desses assuntos e nas mudanças que ele pode ter com relação ao tempo. Então, qualquer assunto que você tiver dúvida, em teologia a gente sempre busca as origens, os contextos iniciais. E com a Páscoa não é diferente. Nós precisamos olhar aonde ela começou, como ela começou e qual o contexto que ela começou para que possamos entendê-la melhor. A Páscoa é uma celebração dos hebreus. Ela começa na história dos hebreus. Você vai poder ver isso lá no Êxodo. Israel passa 400 anos no Egito, o povo de Israel, e ele vai então nesse período se tornar escravo do povo egípcio e vão ser muito oprimidos por aquela nação, e eles começam a levantar um clamor ao Senhor. Deus, em resposta ao clamor do povo, levanta um homem chamado Moisés. Ele é um bebê que é salvo, da crueldade egípcia e vai parar exatamente aonde? No palácio egípcio. Ele é cuidado por uma das filhas de Faraó, cresce, foge do Egito e volta a partir de um chamado do Senhor para libertar Israel, para ser o agente de Deus de salvação daquele povo da opressão egípcia. Moisés, ele é usado por Deus com vários sinais de juízo de Deus contra a nação egípcia. Então nós temos aí as famosas 10 pragas. É importante a gente lembrar que cada praga ela estava diretamente confrontando uma divindade egípcia, mostrando que Deus era maior do que qualquer outra divindade que os egípcios podiam estar adorando. E que Deus, ele com essa autoridade maior, ele deveria ser respeitado e obedecido, assim promovendo a libertação do povo de Israel. A última praga, e é onde a gente tem um foco maior aqui para entender a Páscoa, era um juízo de Deus em que ele mandaria um anjo da morte e que mataria todos os primogênitos da terra do Egito. A única condição para que eles pudessem ser livres desse juízo era que fosse sacrificado um cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser usado para marcar os umbrais das portas das casas, e toda casa que tivesse aquela marca, então o anjo da morte passaria direto e não executaria o juízo sobre aquela casa. Essa história ela é reverenciada pelos judeus até hoje. Fica aqui uma dica: você tem interesse de entender a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Se você tem interesse, coloca aqui no canal, aqui nos comentários. Mas até hoje, na cultura judaica, que é a evolução do povo hebreu, eles até hoje reverenciam esse acontecimento, porque foi através do sacrifício desse cordeiro, uma ordenança de Deus, que o povo então não sofreu o juízo do anjo da morte, e a partir desse acontecimento os egípcios então expulsam ou então abrem as portas e liberam os israelitas para saírem da terra do Egito. A libertação do Senhor acontece depois da 10ª praga. Então eles chamam essa celebração como a Páscoa do Senhor, que deveria ser celebrada todos os anos, perpetuamente. Você pode ver melhor sobre isso e fica a dica: leia Êxodo capítulo 12, onde você vai ver as especificações de como deveria ser vivida a Páscoa. Esse grande momento da história de Israel, ela é celebrada como a Páscoa, Pessah, que significa passagem. Exatamente sobre essa conotação da passagem do anjo e dessa saída do povo
do Egito. Então aqui a gente começa a entender que da onde vem a Páscoa? Vem da cultura hebraica, vem de Israel. A Páscoa só pode ser entendida na sua plenitude a partir desse contexto inicial. A gente sabe que no mundo hoje a Páscoa é considerada a principal celebração cristã. A cristandade, o cristianismo moderno, visa a Páscoa como o seu maior evento. E não é à toa. Desde a fundação do cristianismo, desde o início do cristianismo, com a vinda de Jesus e com o início da igreja, a Páscoa ela é central para tudo que nós entendemos da fé cristã. O contexto inicial é hebraico. Jesus ele é judeu, faz parte do povo israelita. Jesus é hebreu. Jesus ele vem no contexto de Israel, de Jerusalém. Jesus ele já é reconhecido como o Cordeiro de Deus desde o início da sua história. A gente pode ver lá em João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é uma referência clara ao que aconteceu na Páscoa de Êxodo 12. E Jesus agora é reconhecido como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O ápice da história da Páscoa no cristianismo é exatamente na crucificação de Jesus. Exatamente como aconteceu em Êxodo 12, agora no cristianismo, Cristo é o Cordeiro que é sacrificado e pelo sangue do Cordeiro, todos aqueles que creem em Jesus são salvos do pecado, são salvos da condenação. Então, por isso que dentro do cristianismo é tão importante a Páscoa. Lembrando que a revelação bíblica e a profecia é cumprida em tanta plenitude que o sacrifício de Jesus acontece exatamente no período de celebração da festa hebraica, da celebração da Páscoa. Para os hebreus é a salvação do povo do Egito. Para o cristão é a salvação do pecado, a salvação da condenação. Agora vem os conflitos. Com a chegada do cristianismo na Europa, aconteceu um fenômeno que a gente chama de sincretismo religioso. Quando o imperador romano Constantino declara fé cristã é a fé do Estado, é a fé do Império Romano, então agora eles têm o conflito de lidar com povos pagãos que têm práticas, culturas, uma fé diferente da cristã, que está agora tendo esse conflito. Eu tenho agora uma nova cultura, a cultura do cristianismo, que vem com raízes hebraicas, e dentro da Europa eu tenho culturas nórdicas, culturas germânicas, várias culturas pagãs que estão ali centenas, milhares de anos enraizadas na Europa. E agora há o conflito. Qual que foi a estratégia de Roma? Vamos fazer o sincretismo. O que é o sincretismo? E esse nome, é claro que ele foi dado posteriormente. A estratégia foi, vamos pegar a cultura pagã e dar uma reformulada nela para que ela comece a parecer cristã. E aí que entra alguns elementos que hoje a gente vê sendo utilizados na Páscoa. Por exemplo, os ovos e o coelhinho da Páscoa, né? O coelho. São símbolos pagãos que remetem à fertilidade. Todas essas festas, as celebrações, tanto para os hebreus quanto para o povo europeu, pagão, esse período é um período que está muito relacionado à colheita, plantio, a questões agrícolas, e existe sempre o desejo de uma colheita farta, fertilidade. Na cultura hebraica, quem é que traz a fertilidade? Quem é que traz a prosperidade? Quem é que traz a colheita farta? Deus. Ele é o Deus que é maior do que qualquer deus egípcio e qualquer deus pagão. Já no paganismo, eles tinham a visão de que precisamos oferecer, precisamos devotar culto a deuses que possam trazer para nós fertilidade. Dentre esses elementos que eles ofereciam, tinham os coelhos, os ovos, como rituais pagãos na busca da fertilidade. Com o sincretismo, isso começa a entrar na celebração da Páscoa, numa tentativa do Império Romano de falar, não se preocupe, você continua tendo os seus mesmos rituais, nós só vamos mudar os nomes. E qual que é o problema? O problema é que isso começa a descaracterizar o real sentido da Páscoa. Uma curiosidade interessante é que os ovos de chocolate, eles só vão surgir no século XIX, quando Luís XV ele volta para a França depois de uma das batalhas da Cruzada, e então eles vão festejar, celebrar a volta de Luís XV com o quê? Com ovos recheados de chocolate, uma das criações da confeitaria francesa. Uma coincidência que foi exatamente no período da Páscoa, no período da Semana Santa. E aí entrou-se isso na cultura europeia
de dar ou de presentear com ovos de chocolate. Eu quero terminar esse vídeo trazendo alguns problemas que isso gera, os conflitos, e tentar a gente trazer um caminho de sabedoria para lidar com isso. O primeiro conflito é: o coelho em si é um animal, segundo a lei mosaica, um animal impuro e não cabe dentro do conceito hebreu, do conceito bíblico do Antigo Testamento, esse animal dentro de uma celebração santa, sagrada. Se você tem elementos que simbolizam fertilidade dentro de um culto pagão, você descentraliza mais uma vez Deus como aquele que é o libertador, o provedor e aquele que cuida do seu povo. Se você tem que usar de outros elementos e não daquilo que ele declara como suficiente. Se o cordeiro é suficiente para a salvação, o cordeiro é suficiente, eu não preciso de mais nada. Outro conflito é com relação à fé cristã. Quando você traz tanto o coelhinho quanto o ovo de Páscoa, você descentraliza Cristo. Cristo é o cordeiro suficiente para nos salvar, nos libertar, nos dar uma nova vida e nos sustentar nessa nova vida. Outro problema, que é da modernidade, que é do nosso tempo, é que acaba transformando essa data muito mais numa data comercial do que numa data sagrada. A Páscoa deve ser celebrada, deve ser uma das grandes oportunidades, a convocação de Deus para o seu povo, para celebrar e cultuar a libertação promovida por Deus. E nos lembrar que Ele não só morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou para que hoje pudéssemos viver uma nova vida. Misturar as coisas podem tirar a atenção do que realmente importa. Deus promoveu o meio de salvar a humanidade, o meio de salvar o seu povo. E Ele deve ser celebrado, adorado e cultuado por isso. Quero deixar então essa pergunta. Como você, temente ao Senhor, que quer seguir os caminhos de Deus, quer celebrar a Páscoa de maneira com que honre o seu Deus, você lida com coelhinhos e ovos de chocolate? Deixa aqui nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo até o final e para eu saber a sua opinião, tá bom? Quem sabe a gente não continua essa conversa lá no Instagram do Meta, você também pode seguir, tá o arroba aqui embaixo na nossa legenda. É isso, a Páscoa é uma grande oportunidade de celebrar Jesus e o Deus que promove a libertação através do seu Filho. Celebre a Páscoa com muita alegria, celebre Jesus, celebre a crucificação, celebre a ressurreição do nosso Senhor. Deus abençoe e até a próxima.